Toda a vida de Maria é um louvor a Deus. E um dos momentos mais belos são as palavras que Maria diz naquele que é o salmo que todos nós conhecemos como o Magnificat. Assim convido para conhecer um pouco mais sobre este salmo que tanto nos fala sobre Maria. Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se encheu de júbilo por causa de Deus, meu Salvador, porque Ele pôs os olhos sobre a sua humilde serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Essas palavras, que a gente conhece, aliás, muito bem, são palavras do salmo que Maria cantou quando visitava Isabel, já grávida do menino Jesus. A gente costuma chamar esse salmo de Magnificat, que em latim significa engrandece, a minha alma engrandece. Daí a gente chama Magnificat. Mas, na verdade, é um salmo, e um dos salmos mais bonitos da Bíblia, porque existem salmos no livro de Salmos e existem salmos também fora do livro de Salmos, espalhados em vários lugares da Bíblia. Para a gente entender um pouco o Salmo de Maria, o seu Magnificat, a gente pode comparar essa oração de Maria, esse salmo, a um quadro. Tem a gravura, que é o próprio salmo cantado, Magnificat, e tem, não é, uma moldura. Né? É assim que a gente faz quando o quadro é bonito, a gente coloca numa moldura e a moldura mostra o tamanho, a beleza do quadro, suas cores e assim por diante. Qual é a moldura, não é? Onde está contido o Magnificat? O que está ao redor, dentro do Evangelho de Lucas, que mostra o Magnificat ali dentro, mais claro para a gente? Ao redor está a situação da vinda do Salvador, o nascimento, a manifestação do Messias por obra do Espírito Santo na nossa humanidade. É muito interessante que a gente costuma dizer isso, a anunciação do anjo a Maria. Na verdade, Lucas trabalha duas anunciações, uma no lado da outra. Esses são os lados da moldura. O Magnificat, ele aparece ali dentro. Por exemplo, a primeira anunciação é do nascimento de João Batista. Ao lado, a anunciação do nascimento de Jesus. Na primeira anunciação, o anjo Gabriel é enviado a Zacarias, não é? E Isabel, sua mulher, que depois engravida de Zacarias e se tornará mãe de João Batista. No outro lado, a anunciação de Jesus, o mesmo anjo é enviado a Maria, uma virgem, em Nazaré. Na primeira anunciação de João Batista, o que acontece? Zacarias é da tribo de Levi, é descendente da tribo dos sacerdotes de Israel. É um homem que vai muito a Jerusalém, porque ele, como sacerdote, tem o centro do seu trabalho em Jerusalém. Portanto, é um homem de família sacerdotal, que conhece a palavra de Deus, que frequenta o centro da cidade de Jerusalém, que é o templo, o centro de Israel. Porém, o que acontece? Não crê, duvida da obra de Deus, da possibilidade de nascer João Batista na sua esposa, que era muito velha e estéril, e em vez de proclamar essas obras de Deus naquele momento, ele fica mudo, né? Quer dizer, é um homem entendido da palavra de Deus, conhecedor das Escrituras e das profecias, trabalha na capital, em Jerusalém, é de família sacerdotal, mas pelo fato de não crer, de duvidar dessa obra, emudece, se cala, não proclama. Do outro lado, Lucas, de propósito, conta para nós o nascimento de Jesus para mostrar a diferença, né? Maria, ao contrário, é uma mulher. E o que significa ser mulher naquele tempo? Significa ser sempre em segundo lugar na sociedade. As mulheres, na época de Maria, não podiam nunca olhar para a palavra de Deus, para os textos em hebraicos, muito menos tocar com a mão e muito menos estudar. Elas só podiam escutar. Na sinagoga, elas ficavam ou num terracinho alto, tipo uma marquise, ou atrás de grades de madeira para olhar de longe o culto. As mulheres no templo, em Jerusalém, só iam até um certo pátio, um espaço dali para frente e não passavam mais. Se uma mulher ficava viúva, a herança ia toda para a família do marido, não para ela. Se fosse pega em adultério, a culpa era sempre dela, nunca do homem. De fato, a lei na época era aplicada em
mais em favor dos homens do que das mulheres. E as mulheres sofriam muitas exclusões, elas não participavam inteiramente do que era a religião oficial daquela época, elas ficavam muito de fora. O interessante é que, enquanto um homem da tribo sacerdotal, entendido das Escrituras, não crê e se torna mudo, uma mulher simples, que não é de Jerusalém, mas é lá de Nazaré, que nem existia no mapa, uma cidadezinha insignificante, e na época Nazaré não significava nada, tanto é que mais tarde tem um discípulo que vai dizer, quando Jesus é de Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré? Né? Então veja, enquanto que Zacarias não crê, se torna mudo e deveria crer e conhece as Escrituras e vive em Jerusalém, Maria é uma mulher que na sua simplicidade é serva, não estudou as Escrituras como um rabino, um mestre, porém crê. Qual é a diferença entre o anúncio do nascimento, então, de João Batista e depois de Jesus? É que no anúncio do nascimento de João Batista se tem muito conhecimento, mas pouca disponibilidade, porque não se crê, não se tem fé suficiente. No caso de Maria, se conhece pouco, porque Maria não entendia tudo, não sabia de tudo que iria acontecer, mas ela é muito disponível, ela se joga. A única pergunta que ela faz é como que vai acontecer isso, porque ela quer participar daquela obra. Porém, a resposta faça-se em mim, segundo essa palavra, é uma grande abertura, um grande sim para Deus. Então aí mostra no texto de Lucas para nós a dignidade de quem crê, mesmo que não conheça tudo, mesmo que não seja sacerdote, mesmo que não frequente a capital, mesmo que não vá ao templo todo dia, é escolhido para participar do projeto de Deus quem crê, ainda que não seja perfeito, que não saiba tudo e que seja só um servo e não um mestre. Mas quem crê e se joga no projeto de Deus, quem diz, eu estou aqui, Senhor, faça-se em mim o teu projeto, esse Deus usará como grande instrumento e com esse pequeno servo vai fazer grandes coisas. Maria diz isso mais tarde. O Senhor olhou para a pequenez dessa serva e com seu braço poderoso fez em mim maravilhas. Muito bonito isso, porque Maria, na hora que diz sim, quem entra em cena para operar a obra de Deus é o Espírito Santo. Não é? Em vez de ela ficar muda e não saber ser disponível, não saber servir, como fez Zacarias, Maria começa a ser instrumento de Deus. O Espírito Santo traz o verbo de Deus que estava no coração do Pai para o seio de Maria. E dali em diante o Espírito Santo habita nessa mulher que é serva e que entrega o seu corpo, a sua maternidade para dar à luz o Filho de Deus. É muito bonito isso. É um pequeno Pentecostes, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, anos depois, Lucas vai contar para nós como é que aconteceu o grande Pentecostes a nível público, né? Aqueles dons, a ventania na casa onde estavam os apóstolos. Não estava lá também Maria? Estava. Mas aqui, nessa pequena cena da Anunciação, na pequena casa de Nazaré, também acontece um pequeno Pentecostes. Pequeno, mas muito poderoso, porque consegue fazer encarnar o Filho de Deus no ventre dessa garota, dessa mulher, dessa Virgem Maria. E à medida que Maria vai se abrindo ao projeto de Deus, vai servindo, vai partilhando a presença de Jesus, o Espírito Santo vai se manifestando. Enquanto o Zacarias fica mudo, não proclama nada, até que nasça João Batista, Maria, ao contrário, leva Jesus até a casa de Zacarias, Isabel e João Batista, e nos lembramos aquela cena bonita. Entrando na casa de Isabel, ela saudou a prima Isabel. Isabel sentiu o seu ventre estremecer. É um sinal do poder do Espírito Santo. Não é Maria que é poderosa, não é Maria que faz um grande milagre. Ela é serva, mas ela leva dentro o Salvador que já estava ali. E o Espírito Santo que está ali gerando o Salvador, não é? Quer dizer, ela é tão serva, ela é tão disponível que usando dessa mulher, Deus faz um milagre. Deus toca no ventre de Isabel aquele profeta que ainda iria nascer. Grazie.